também foi meu professor, certo? Lá na faculdade foi meu professor. Além de professor, foi um grande mentor para mim, certo? Para quem não sabe, assim, a parte do elemento, né, do crescimento profissional, é claro que a gente sempre tem que se espelhar em um profissional. E eu tinha muito como espelhar o professor Paulo Robson. Eu lembro, professor, nitidamente, não sei se eu estou correto, mas eu gosto muito de relatar essa situação. O seu carro, acho que era um Prisma, né? Quando você ia para a faculdade, que dava aula para a gente. Se eu não estiver enganado, acho que era um Prisma. E aí, Era um assim, Prisma pretinho. era um Prisma preto. E aí, assim que o senhor se formou, ou que eu me formei, que eu também fui enfrentar o mundo aí de obra lá fora, quebrar a minha zona de conforto. Aí foi quando o senhor criou o tema O Engenheiro Corretor, que praticamente bombou no Facebook naquela era, o Engenheiro Corretor. E aí, com pouco tempo, veio logo uma Hilux, né? Na hora que veio a Hilux, eu digo, rapaz, se Deus quiser, eu vou ser igual esse homem aqui, porque, rapaz, se for para utilizar o termo o engenheiro, tem que ser o Paulo Robson, que não tem para onde. Foi meu mentor, foi meu professor. Pessoal, eu espero que essa palestra seja para vocês algo, assim, de grande magnitude, que possa impactar a vida de vocês, porque, graças a Deus, o professor Paulo Robson me impactou e praticamente foi de maneira positiva, todo o retorno positivo que eu tive com o aprendizado dele, o equilíbrio dele profissional, emocional, é perfeito, realmente é um profissional completo. E eu acredito que hoje eu vou aprender mais uma vez com ele, se Deus quiser. Então, professor, muitíssimo obrigado e boa palestra aí, eu estou aqui para praticamente mediar junto com você a palestra. Obrigado, professor. Que bom, professor Iranildo. Eu que agradeço o convite, né? Agradeço a Uninasal, em nome do professor Iranildo, nosso coordenador. É um prazer enorme e uma honra poder estar hoje falando com os nossos engenheiros, né, da Parnaíba, por que não dizer do Piauí inteiro, né? Que eu sei que tem gente que é de todas as cidades do Piauí. Muita gente acaba saindo das suas cidades, assim como eu saí, assim como o professor Iranildo saiu e veio morar em Sobral, foi onde eu tive o prazer e a satisfação de estar com ele. Um grande aluno, era um aluno fora da curva, já era perceptível que não era só mais um, né? Na ocasião, o professor Iranildo, ele já começou cedo a estagiar, e era naquela correria, aulas, estágios, e a gente via aquele esforço dele, e hoje está aí, né? Plantou e está colhendo excelentes frutos, e é um grande profissional, um grande professor, e um grande coordenador, e eu sou agraciado por ter essa amizade. Pessoal, eu vou espelhar aqui uma tela para vocês. Queria agradecer também, aqui na sala eu tenho alguns colegas e alguns alunos que estão comigo, que são da cidade de Sobral. Então, nós vamos juntos, eles daqui, vocês daí, todos nós de casa, nós vamos bater um papo bem legal. Não vou nem chamar isso aqui de palestra, não, porque eu gosto muito da interatividade, quando nós conseguimos ter interatividade. Então, em algum momento, se alguém quiser fazer uma pergunta, pode colocar aí no chat. O professor Iranildo, ele vai trazer essa pergunta. Se alguém quiser comentar, quiser compartilhar de uma experiência vivida, então o professor Iranildo vai fazer essa mediação, e aí vocês vão poder abrir o microfone, vão poder falar, e a gente vai poder conversar. Hoje eu queria fazer com vocês uma troca de experiências. Então, não é uma palestra, não, é uma troca de experiências. E eu vou contar um pouquinho como é que foi a minha história, como é que foi a minha vida, como é que eu me tornei um engenheiro civil, e nós vamos debater várias áreas aonde nós, engenheiros civis, vamos poder atuar. Isso aqui vai trazer vários insights para vocês, e vai dizer, poxa, eu não tinha pensado nisso. Caramba, se eu fizer esse curso aqui, eu consigo me sobressair em determinada área. Então, vai ser muito bacana. Espero que vocês gostem. Vou perguntar, vocês já conseguem ver a minha tela inicial, uma tela de PowerPoint? Aí eu vou pedir ao professor Iranildo que responda aí o que os meninos estão falando no chat. Tá vendo sim, viu? Pronto, obrigado, professora. Então, nosso tema é esse daqui. Eu estou me formando, né? E agora, o que eu faço?
E esse tema aí, ele é muito pertinente porque cada vez mais o mercado de trabalho está muito competitivo. O mercado de trabalho está trazendo muitos desafios para os novos profissionais. Não só os profissionais da engenharia, mas por que não dizer os profissionais de todas as áreas, desde saúde, desde educação. E aí, estou me formando, e agora, né? Então, de início, o professor Enildo fez uma pré-apresentação, eu gostaria de me apresentar, certo? Eu me chamo Paulo Robson, atualmente eu tenho atuado na cidade de Sobral, no Ceará. Eu sou engenheiro civil, formado pela Universidade Vale do Acaraú, formei em 2010. Também sou engenheiro de segurança do trabalho, formado em 2014. Tenho especialização em gestão ambiental. Eu também sou especialista em engenharia de produção. Possuo um MBA em gerenciamento de projetos. Atualmente eu sou mestrando do curso de gestão ambiental e tenho também o curso técnico em transações imobiliárias e atuo como corretor de imóveis. E no decorrer da nossa conversa, nós vamos discutir aqui aonde é que nós podemos encaixar esses vários cursos dentro da nossa cadeia profissional. Atualmente, eu sou sócio-diretor da construtora Prates Engenharia, é uma construtora que atua também aqui na cidade de Sobral, no interior do Ceará. Sou professor nos cursos de Engenharia Civil, de Engenharia de Produção e do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Uninta. Atualmente também sou professor do curso de Engenharia Civil da Faculdade Luciano Feijão e por 8 anos atuei como professor dos cursos de Engenharia Civil da UVA, que é a universidade que o professor Iranildo também formou e que eu também tenho o privilégio de ter formado, e também do curso de Tecnologia de Construção de Edifícios. Então, a gente tem aí alguma bagagem para poder compartilhar e para aprender também com a experiência de vocês, certo? Dos outros professores que estão na chamada, do professor Iranildo, e também de todos os colegas futuros engenheiros. Tem muito a aprender. Aqui nós temos a rede social, quem quiser seguir, lá no Instagram, @engenheiro Paulo Robson, Eng Paulo Robson. Sempre que eu posso, eu estou compartilhando algumas informações das nossas obras, compartilhando algumas novidades, métodos construtivos. Então, o professor Enildo sabe que eu gosto muito dessa parte de fazer vídeo, produzir conteúdo, material. Então, nós estamos sempre dividindo conhecimento com os nossos colegas, né? Professor, rapidinho, por gentileza. Pois não. Tire só quando você apertou F5 no PowerPoint, né? E ele consumiu a tela toda. Isso, é melhor dessa maneira que dá para ver. Dessa maneira tá melhor. Obrigado, professor, desculpe. Pronto, obrigado, professor Anildo. Então, para contar um pouco, né, da minha história, para vocês conhecerem, a gente precisa se apresentar, eu vou falar um pouco do que eu já atuei, da minha área de atuação, e nós vamos trocando experiências, certo? A minha primeira obra, eu atuei como engenheiro de sala técnica da obra de construção do Parque de Exposições Norte, da região norte do estado do Ceará. Foi uma obra muito grande, com aproximadamente 300 operários, com um valor de contrato de 26 milhões a obra, certo? Segunda obra que eu atuei foi a construção de uma loja de varejo. Na ocasião, era uma loja do Grupo Esplanada. Hoje não existe mais, o grupo acabou fechando. Na cidade de Fortaleza, no Shopping Benfica, essa era uma obra de um contrato de 1,7 milhões de reais. Então, vocês têm ideia da magnitude das obras, né? A terceira obra na qual atuei, fui o engenheiro responsável pela construção de um condomínio na cidade de Sobral, com 500 apartamentos. Esse condomínio em Sobral se chama Residencial Jatobá. É uma obra de 18,7 milhões, foi uma obra de 2011, mais ou menos, certo? Terminando, né, concluindo a obra do Residencial Jatobá, eu tive a oportunidade de atuar em outro tipo de obra, agora em obras verticais, né? Então, você percebe aqui as obras. Uma foi uma obra pública, com uma grande infraestrutura, era um parque de exposições agropecuárias, acontece anualmente aqui eventos, exposições, negócios, feiras, certo?
Então, infraestrutura e uma obra pública. Aqui já é uma obra particular, de um cliente privado, uma obra de varejo, uma obra rápida. Aqui nós tínhamos 1 mês e meio para entregar uma loja de quase 1.000 metros quadrados em 3 pavimentos. Então, era um desafio, era trabalho nas madrugadas, trabalho nos finais de semana. Então, foi um outro aprendizado. Aqui já era um condomínio, uma obra muito grande, mas vertical. No pico, nós chegamos a ter quase que 800 funcionários nessa obra, com toda a parte de infraestrutura, de água, de esgoto, de energia elétrica. Saindo daqui, nós fomos para outra obra. Essa obra já é uma obra vertical. Para quem conhece Sobral, Sobral ele está iniciando o processo de verticalização nos últimos anos. Quase não tínhamos edificações com mais de 4, 5, 6 pavimentos. E essa obra ela já tinha 12 pavimentos, uma obra de relativa importância para Sobral. E era uma obra que custou, né, na época, um orçamento de 8 milhões. O orçamento eu só estou trazendo para que os nossos colegas possam ter ideia da magnitude do que eram essas obras, né, que foram esses trabalhos. Depois dessa obra, né, com a experiência adquirida no condomínio de 500 apartamentos, eu fui convidado a atuar como engenheiro civil, um dos engenheiros civis, de uma obra de construção de 3.364 apartamentos. Então, praticamente uma cidade, viu, professor Iranildo? Eu sou natural de uma cidade do interior chamada Mucambo, cidadezinha muito pequena, e minha cidade, hoje, ela tem aproximadamente 14 mil habitantes. Então, o condomínio que eu pude participar de sua construção, hoje, ele tem uma população maior do que a cidade de onde eu nasci, só para você ter ideia da dimensão e da importância que isso é para mim, né? O prazer de ter participado. Isso foi uma obra de 284 milhões na cidade de Sobral, quase que 3.400 apartamentos. Depois dessa obra, nós entramos, então, numa obra de um loteamento fechado, um loteamento de alto padrão. Então, já foi uma obra com um estilo diferente, sempre um aprendizado novo. Tínhamos obras públicas, tínhamos condomínios, tínhamos obras verticais, obras comerciais e agora um loteamento de alto padrão, um padrão Alphaville. Esse loteamento, ele tinha 400, né, ele tem, na verdade, 490 lotes, todos os lotes de 525 metros quadrados, a maioria deles tem esse padrão, o menor lote é esse daí. Então, padrão muito alto, que eu pude aprender muito também nessa obra. Depois dessa obra, aí eu resolvi empreender, né? Porque passou por todo aquele tempo, aquela curva de aprendizagem, e eu pensei, por que não montar minha própria empresa? Por que não empreender? E foi aí que eu criei, né, juntamente com um sócio, que é meu irmão, também aluno de engenharia civil, a empresa Prates Engenharia. E hoje a empresa Prates Engenharia, ela atua na construção de edificações residenciais, principalmente, não só nessa construção, mas também nas vendas. O professor Anido falou que acho que foi 2014, né? Depois eu compartilho mais com vocês. Mas foi quando eu concluí o curso técnico em transações imobiliárias e iniciei a atuação como corretor de imóveis. Depois eu conto a história mais apurado. E nossa empresa também agrega essas vendas. Então, nós construímos edificações para clientes, edificações privadas, obras particulares para o cliente, mas também construímos imóveis próprios, que é da própria construtora, e a construtora faz esses imóveis e vende esses imóveis pelo Minha Casa Minha Vida, ou outros programas habitacionais da Caixa e também de bancos particulares. Além disso, a consultora ela atua no segmento de segurança do trabalho, com a elaboração de alguns programas, projetos de proteção coletiva. Atuamos também na elaboração de programas ambientais. A Prefeitura de Sobral, hoje, através da sua autarquia de meio ambiente, ela exige que para todo tipo de obra que não seja residencial unifamiliar, seja apresentado um programa de controle de geração de resíduos sólidos da construção civil. Então, nós atuamos nessa área. E a Prates Engenharia atua também na assessoria e no gerenciamento de contratos e de obras. Hoje, a nossa maior obra de gerenciamento de contrato e assessoria é uma obra chamada ILPI, que é o Instituto de Longa Permanência de Idosos. Essa obra ela
está sendo executada na cidade de Fortaleza, Ceará, na Praia do Futuro, uma região muito nobre da nossa capital. E é uma obra de um grupo francês chamado Orpea. Esse grupo francês, ele tem essas casas, esses institutos de longa permanência para idosos em vários países do mundo, na Europa principalmente, e está entrando no Brasil agora, entrando em 7 estados com esse projeto. Então, é um projeto que nós estamos fazendo assessoria e o gerenciamento, não é a execução. Nós somos representantes do. Pessoal, a tela do professor Paulo Robson congelou um pouquinho. Eu acredito que tenha sido a internet dele, professor Paulo Robson. Professor Paulo Robson. Esperar só um minutinho, pessoal. Saber bem aqui dele se... Estou tentando entrar em comunicado aqui com ele. Eu acredito que deve ter acontecido algum detalhezinho técnico. Ó, ele saiu da reunião, mas com certeza vai voltar, certo? Eu vou mediando a palestra por enquanto e o professor retorna, tudo bem? Sem a apresentação, falando aqui, ele vai chegar em algumas situações, em alguns pontos, mas eu gostaria de também... pronto, já retornou. Professor, tudo ok? Retornou? Pronto, estou de volta, né? A internet havia caído, mas a gente... Faz parte, tranquilamente, se preocupe não. Aí você pode reproduzir novamente os slides, professor, que eles também saíram. Pronto, tá ótimo. Vou reproduzi-los agora. Só um segundo, né? Então, o que eu estava falando, né? É que o que eu compartilhei com vocês são 10 anos de trajetória profissional. Eu tive muitas oportunidades, tenho muito a agradecer a Deus, agarrei todas elas, mas ainda não estou satisfeito. Eu ainda preciso ir além, é pouco. Nós nunca podemos estar acomodados, né? Na vida, nós sempre precisamos querer ir mais. A zona de conforto, a zona de comodismo, ela é muito ruim para nós. Principalmente agora, em tempos de crise, né? E aí eu deixo uma pergunta para vocês, eu gostaria que vocês compartilhassem aí no chat com o professor Iranildo, que ele pudesse me passar essa pergunta. Então, pessoal, para que nós possamos conquistar muito, né, dentro da nossa profissão, quando eu devo começar a tomar atitudes, né, a criar minha autorresponsabilidade, o meu compromisso, o meu comprometimento com a minha formação, com a minha profissão? Quando é que eu devo tomar atitudes vislumbrando a minha colocação profissional? E eu queria que vocês falassem aí no chat para o professor Iranildo, e que o professor Iranildo me dissesse quando? Depois de formado, quando eu me registrar no CREA, no conselho, porque até então eu não posso fazer nada profissionalmente falando. É no último período da faculdade? É quando começarem os estágios? Ou a partir do primeiro período eu já posso construir o meu futuro? O que vocês me dizem aí? Professor Iranildo, se você puder me responder, Rapaz, né? Professor, estamos tendo aqui perguntas, ou respostas aqui muito boas, mas teve um aqui que realmente chamou a atenção, né? Teve um que colocou para ontem, né? Para ontem, mas teve um que colocou a partir do primeiro dia de aula, né? Que realmente esse é o mundo que a gente acaba não tendo noção, mas quando entra no ensino superior, ali automaticamente nossa vida profissional ela também já está iniciando. Então, realmente, temos que ter essa noção. A partir do primeiro dia de aula, eu já tenho uma oportunidade e eu não posso perder de jeito nenhum. Então, aqui os alunos já estão dizendo, ontem, é a partir do primeiro dia de aula, antes mesmo de entrar na faculdade, e assim vai.
Pronto, eu estou muito satisfeito com as respostas. Aqui eu também tive respostas, viu? Nossos alunos, nossos colegas. Douglas respondeu que é o mais rápido possível, né? A Amanda respondeu assim que a primeira oportunidade aparecer, né? E aí eu vou deixar aqui minha opinião, que vai somar com vocês, e eu vou contar um pouquinho da minha história, e talvez algum de vocês consigam se enxergar na pessoa do Paulo Robson, né? Pode pensar, poxa, eu estou passando uma situação parecida, ou já passei, ou via passar. Professor Anildo, quem é o Paulo Robson? Paulo Robson é o filho mais velho de uma família simples, humilde, né? Nunca teve fartura em casa, sempre passou algumas dificuldades, sabe? Algumas não, muitas dificuldades. Paulo Robson viu o pai dele ficar desempregado umas 3 vezes. Paulo Robson viu o pai dele ter que ir morar em São Paulo para trabalhar em restaurante, em bar, de garçom. Paulo Robson viu a família passar muito perrengue, muita necessidade, sabe? Paulo Robson toda a vida foi bem gordinho mesmo. O apelido do Paulo Robson na infância era Porquinho da Telecena, só para você ver aí. E os meninos cantavam, telecena, eu vou. E Paulo Robson ficava puto, né? Mas criança. E aí Paulo Robson procurava ser bom em algo, já que ele não era bonito, ele era gordinho, ele era fora do padrão. O pai do Paulo Robson, ele era jogador de futebol e sonhava com o primeiro filho homem jogador. O gordinho nunca joga nada, nunca sabe fazer nada no futebol. Então, eu sofri muito, né, na minha infância, algumas coisas por conta disso. E aí, para compensar tudo que eu sofri, eu tinha que ser bom em algo, né? Gordinho, não sabia jogar futebol, sofria bullying, certo? Família humilde, passando necessidade, perrengue. E aí foi quando Paulo Robson disse: eu vou ser bom em alguma coisa. E aí eu comecei a estudar. Comecei a estudar, porque já que eu não me destacava nas outras coisas, eu ia me destacar pelo menos nos estudos. E eu sempre estudei em escola pública. Minha família não tinha dinheiro para bancar mensalidade de escolas particulares. Então, mesmo na escola pública, eu estava lá, dedicado na batalha, estudando. Por muitas vezes eu estava ali, entre o primeiro da sala, primeiro, segundo da sala, até porque a sala também tinha outras pessoas muito boas, né? Tinha outras pessoas muito boas. E aí chegou no terceiro ano do ensino médio. E muitas das vezes a escola pública, hoje eu não sei, mas no meu tempo ela não formava para vestibular. Ela formava para você concluir o ensino médio e acabou. E eu via muitos amigos meus, vizinhos, próximos, parentes, né? Que brincavam comigo na rua, que a gente era amigo, mas os pais tinham a melhor condição, então colocavam os filhos deles para estudar em Sobral, que é a cidade que a gente formou, professor Iranildo. Sobral tem bons colégios, tem o Colégio Luciano Feijão, tem um colégio chamado Santana, né? Assim como na Parnaíba, eu acredito que tem ótimos colégios, mas aí não dava para os meus pais. E eu via isso e eu acabava ficando retraído e acabava que isso não me trazia um sentimento de confiança em mim. Muitas das vezes me trouxe até uma crença de incapacidade, que eu não era capaz, que eu não conseguia, que eu não podia, que eu não tinha sucesso. Quantas vezes, né, eu escutei talvez minha mãe, meu pai dizer, não, para com isso, deixa de pensar grande, você é filho de pobre. E quantas vezes nós, né, talvez você, talvez outras pessoas que estejam na sala, tenham escutado isso, né? Não só dos nossos pais, né, mas de muitas pessoas. E muita gente, às vezes, para dizer para a gente que a gente não consegue, que a gente não pode ir além, que a gente não tem capacidade, que a gente não pode vencer. E aí, ó, eu tô tendo feedback aqui, viu, professor Anildo, que eu já ouvi isso demais, né? Você é filho de pobre, se aquieta, você não pode fazer isso, não. E eu escutei do meu pai tinha um pequeno comércio, disse, não, estudar engenharia dá dinheiro não, filho. Meu pai, por muito tempo, trabalhou em prefeitura de interior, ele via muito engenheiro sofrendo porque prefeitos ia lá e dizia, ó, oh, você assina isso para mim, eu quero isso assim. Não, doutor, mas a obra não está pronta não está concluída. Eu sou o prefeito, você é meu funcionário, então você faz o que eu estou pedindo. Né? E a gente sabe que existe muita corrupção e, às vezes, o engenheiro ele acaba sendo vítima. Então, meu pai sempre disse, não, você, filho, não, engenheiro não, engenharia não é bom. Né? E, realmente, na época, eu entrei na faculdade em 2007, certo? E, na época, realmente, a engenharia não era tão boa assim. Mas era uma oportunidade. E beleza. Aí Paulo Robson, muitas das vezes, teve alguns amigos, não, escola pública, passa em vestibular, não.
Na época não tinha faculdades particulares, né? Todas as faculdades eram públicas e poucas vagas, e todo mundo ali, ó, pressionando pelas vagas. E aí, eu fiz o primeiro vestibular, não passei, né? E fui desacreditado, porque meus amigos das escolas particulares falavam que tinha aulão, pré-vestibular, tinha simulados. Eu nunca tinha ido para um aulão, nunca tinha feito um simulado nem nada, né? Mas eu acreditava, eu posso. E olha só, eu nunca quis ser engenheiro, sabe, professor Anildo? Meu negócio era gostar de matemática e de física, mas diziam para mim assim: ixi, professor sofre demais. Não, dá para ser professor não. E aí eu pensei, cara, o que é que tem em matemática e física que não precise ser na área da docência? Aí vislumbrei engenharia, é uma boa área, né? Então não vou ser professor não, o professor sofre demais, quero ser professor não. E olha aonde é que eu cheguei, né, professor Iranildo? Olha onde é que a gente chegou. Somos hoje professores, né? E com muito orgulho e com muito prazer. E aí foi quando eu fiz vestibular para engenharia, o primeiro vestibular eu não consegui passar, mas eu fiquei nos classificáveis. A pessoa que ficou na minha frente passou e eu fiquei para trás. Eu digo, poxa vida, eu acho que eu sou capaz, eu acho que eu consigo. Saindo de uma escola pública e quase entrei, né? O indivíduo que estava na minha frente entrou e eu não consegui, vou continuar. E foi aí que minha mãe, né, fez muito esforço e me matriculou num cursinho aqui em Sobral, na cidade de Sobral. E esse cursinho, ele era o mais barato da cidade. Enquanto, na época, os colégios bons eram R$ 350 a mensalidade, 400, o cursinho que minha mãe matriculou era 80. E eu, naquela timidez, eu via a gente fazia o translado da cidade de Mucambo para Sobral, assim como vários dos seus alunos e dos meus alunos todo dia, né, vão das suas cidades. E eu, naquela minha timidez, muitas vezes eu não vinha nem com a camisa do cursinho. Por quê? Porque eu via os colegas do lado com a camisa dos colégios bons, né, com uniforme, e eu naquele mais humilde, mas eu caladinho ali continuei, né? E resultado, fui lá e consegui ser aprovado em 18º lugar no vestibular, né? Eu estou tendo feedback aqui, professor Iranildo, que tem alunos nossos que também escolhi por esses critérios. Não queria ser professora, porque falavam que professor sofre demais. Escolhi engenharia porque eu gostava de física e matemática. E hoje, no último ano da faculdade, quero a área acadêmica. Foi a Amanda. Amanda disse que descobriu que professor não é assim, né? Olha as crenças que as pessoas colocam nas nossas cabeças, né? Nas nossas mentes que a gente precisa vencer. Muito bom, Amanda, né? E é dessa maneira mesmo, viu, professor? Porque eu lembro também na minha situação, quando foi para fazer o vestibular, eu lembro que eu cheguei para o meu professor e disse, professor, o que ganha dinheiro, que tenha matemática e física, mas não seja professor? Eu lembro como hoje falando a mesma coisa. Professor, o que ganha dinheiro, tem matemática e física, mas não é professor? Ele vai fazer engenharia civil. Quando eu botei na internet, só tinha assim, construir casa. Aí eu digo, eita, meu Deus, eu vou construir casa. Aí pronto, o mundo todinho da engenharia achava que é só construir casa. E você vem falando, professor, a gente, ao mesmo tempo que vai lembrando, às vezes, tem gente que realmente não entende ou não acredita, às vezes, na gente, né? Eu tiro muito a situação de Sobral, que às vezes a gente ia no Rainha e eu já ficava na expectativa de comprar quando era perto de vencer. Eu lembro que eu cheguei a comprar 4 quilos de salsicha a 99 centavos, porque faltava 2 semanas perto de vencer, porque aqui dali ia dar o meu almoço, a minha janta, de 15 dias, de 10 dias. Então, assim, às vezes... Isso é verdade, viu, professor Iranildo? O professor Iranildo está falando do Rainha, porque era um supermercado. Congelou novamente, pessoal, a tela do professor. Acho que está tendo uns picos de energia lá na parte de internet. Só avisar ele aqui. Enquanto o professor retorna, avisar aqui a ele. Esse gancho que o professor está falando, pessoal, eu acredito que é o que muitos de vocês passam. Nós sabemos que muitos de vocês vêm de cidades circunvizinhas, vêm com uma trajetória humilde. Muitos estão estudando à noite para que possa trabalhar de manhã e de tarde. E, assim, é algo que a gente também passou por essa situação. O professor Paulo Robson, quando ele virou meu professor, ele, basicamente, ele tinha uma cobrança, a disciplina a qual ele lecionava era
a parte de orçamento, né, na minha época, e tinha uma cobrança muito grande. Eu tentava dar esse mesmo retorno. Eu tentava estar dentro da sala de aula, às vezes eu estava muito, muito cansado, porque na época eu estagiava em 4 obras da construtora, eu dava aula para cursinho, que era no Jarbas Passarinho, eu tinha as pesquisas para ganhar a bolsa de pesquisa, então a gente tentava o máximo possível ter uma situação de renda, eram vários elementos de renda. E isso era muito importante, porque aqui dali foi me agregando valor. E toda vez, às vezes à noite, eu ligava para os meus pais, eu sabendo que eles não tinham condição de estar me mandando dinheiro, e eu tinha que estar ganhando alguma coisa, muitas vezes já era eu que mandava 250 reais para minha família, e aí eu chegava muitas vezes a pensar em desistir. Eu digo, rapaz, eu vou voltar para a minha cidade, lá eu consigo trabalhar como professor particular, ganho tanto e tal. E aí eu fico me perguntando, imagina se eu tivesse baixado minha cabeça e ter retornado para a minha cidade e não ter me formado, e não ter buscado ou ter sofrido mais ainda para chegar até hoje, porque graças a Deus eu também sou satisfeito, sou maravilhado com minha profissão de docência, minha profissão de coordenação, atuo ainda também na parte da engenharia, e graças a Deus sou muito feliz com minha profissão. Professor, pode continuar. Pronto, pedi desculpa, né, pela instabilidade da internet. Se voltar a cair de novo, eu sei que você aguenta aí, e aí rapidamente eu já retorno, né? E aí, pessoal, eu tinha muito esse sentimento de incapacidade, porque sempre fui muito, muito humilde, a minha família sempre foi muito pobre, eu ouvi várias vezes que eu não conseguiria, que eu era desengonçado, que eu não sabia jogar futebol, que eu era gordinho, enfim. Então, eu tinha tudo para dar errado, tudo, todas as ferramentas, né? E quando eu entrei na faculdade, professor Iranil, daí veio o outro desafio. Qual foi o desafio? Eu não sei como é que é a grade da Uninasal, mas na nossa formação minha, do professor Iranildo, você tinha lá um primeiro semestre, que eram disciplinas chamadas de básico, onde todos os cursos tinham esse primeiro semestre, certo? Iguais, todos os cursos, independente de quais fossem, era português instrumental, inglês instrumental, ética, metodologia do trabalho científico, eram disciplinas desse porte. Nesse meio tempo, antes de passar na engenharia, eu fiz um vestibular, que era um projeto do governo do estado, do Ceará, que era de formar professores nas áreas de matemática, química e física. Então, antigamente, os professores eram formados em pedagogia, davam aulas em matemática, química e física. E o MEC, né, baixou um novo decreto, uma legislação, que tinha que ser professor específico da área específica para poder dar aula. Então, o governo do estado do Ceará criou um curso de final de semana e férias de matemática, química e física, onde as vagas eram para professores do nosso município, certo? E abriam 2 ou 3 vagas para egressos, alunos. Na ocasião, eu entrei, né, fiz o vestibular e passei nessas 2 ou 3 vagas. E ainda cursei pouco mais de 6 meses. E aproveitei algumas dessas disciplinas desse meu curso de física, que só era aos finais de semana, aproveitei 3 disciplinas. O primeiro semestre de engenharia eram 5. Dos 5, eu aproveitei 3. Que foi que eu fiz? Cara, eu sou um cara que tem muita dificuldade financeira, a família. Eu tô liso, né? Eu vou ter que morar em Sobral, noutra cidade. Eu não vou passar um semestre todinho fazendo só as 2 disciplinas que me faltam no primeiro, não. O que eu vou fazer? O que foi que eu fiz? Eu peguei essas 2 disciplinas, que eram iguais para todos os cursos na época, todos os cursos tinham as mesmas disciplinas, e eu me matriculei nelas à noite, junto com o curso de geografia, se eu não me engano. Então, eu aparecia lá na geografia de vez em quando para fazer essas 2 disciplinas. E aí, o que eu fiz? Me matriculei em todas as disciplinas do segundo período de engenharia e fiz de forma concomitante. Terminei o primeiro período e matriculei em todas as disciplinas do segundo. Quando eu chego no segundo período, eu pego logo disciplina, o professor Enildo sabe, que foi a mesma grade que ele cursou, pego cálculo 1, difícil, professor chamado Emilson Saraiva, era um professor meio comunista, era meio metido a político, ele já era mais velho. Então,
ele tinha um conhecimento pós-doutor, então ele tinha um conhecimento muito grande, mas não tinha uma didática tamanha para poder repassar, né? Peguei logo Física 1 também, me lembro demais, sofri demais com os livros de Halliday Resnick, né? E acho que os nossos colegas aí da Parnaíba também têm sofrido, têm tido pesadelos com esse livro, né? Física 1. E peguei também Química. Iranildo, como eu era egresso de um colégio público, eu não tinha base, né? Então eu cheguei lá, o professor começava a dar aula, professor de cálculo, eu disse, caramba, meu Deus, de onde é que está saindo isso? Eu não estou entendendo. Não consegui. Aí o professor de física ia dar aula e era muito além, começou a entrar integral, derivada, quando tende ao infinito. Eu digo, caramba, não. E aí eu começava a me desesperar, ficava muito triste. E eu não, eu nunca fui assim tão falante que nem eu sou hoje, né? Naquela minha timidez, naquela minha rebuscado, né? Achando que eu não tinha capacidade, eu olhava com meus colegas do lado e todos eles eram com as blusas do cursinho, aquelas mesmas blusas que me metiam medo, né? Dos cursinhos dos colégios top. Eu disse, caramba, esses moleques aí tudo estão entendendo, tudo do cálculo, da física, da química, e eu, como não estudei nessas escolas, não estou entendendo nada, nunca vou conseguir ser um bom profissional. Isso daí durou pouco, sabe? Sabe quando foi que eu... E aí eu não perguntava, não tirava dúvida, porque eu ficava intimidado. Eu dizia, não, eu não vou passar essa vergonha, não. Né? Todos eles aí estão sabendo, alguns poucos até debatiam com os professores e tal, e eu achava que era só eu que não entendia. E eu pergunto, quantos alunos aí na Uninasal, os que estão comigo aqui na sala também, já passaram por essa situação? Tem alguém que está se enxergando aí nessa situação? Aí eu queria só o feedback de vocês, né? Aqui eu já tive feedback positivo, né? Já tive feedback, tem gente que diz, passou também por essa situação, de chegar e o impacto. Professor Anil, tem alguém aí com feedback? Ou todos, né? Já sabiam tudo de cálculo, de todas as bases? Não, tem muitos aqui que estão, como é que eu posso dizer, se espelhando, né? Estão se vendo novamente nessa situação, né? Do susto do cálculo. Eu lembro, professor, volto a dizer, né? A parte da mudança de grade. Nós tínhamos Física 1, Física 2, Física 3, Física 4. Eu peguei Física 1, 2, 3 e 4 com o professor AJ. Eu lembro que em Física... Pós-doutor. Pois é, Ave Maria, pós-doutor, em Física 4 a gente estava calculando nuvens. Aí eu digo, vale, meu Deus do céu, vendo física nuclear e calculando nuvens. Eu digo, vale, meu Deus, onde é que eu vou usar isso daqui, pelo amor de Deus? Mas eu não queria saber, tinha que estudar nuvens em física nuclear, tinha que saber. Física 4 não tinha para onde. Né? E aí eu tô tendo até feedback aqui da Raíssa dizendo assim, a gente tem um certo medo de perguntar e os outros caçoarem por não entender. E esse era o meu medo mesmo, né? Aqui no Ceará chama mangá. Eu tinha medo dos outros mangarem de mim, né? Não sei se aí no Piauí também é esse aí o dialeto, né? Mas aí o que aconteceu? Quando foi que eu quebrei esse misticismo? Sabe quando foi que eu quebrei, professor Iranildo? Quando teve a primeira AP de física, cálculo e química, né? Que eu esperei ter uma nota horrível, né? Uma péssima nota, por incrível que pareça. A minha nota foi como eu pensava, foi tipo um 2, um 3, então assim, não teve muita... Mas o incrível que pareça é porque a sala toda, com perdão da palavra, se ferrou, né? Aqueles bacana, né? Com blusa do cursinho e tal, particular, cara, tiraram notas menores que o meu 3, que o meu 4. Eu disse, bichãozãos, né? Pensar que vocês eram tudo bonzão, só eu que não sabia de nada, né? E aí eu percebi que não. Ali nós estávamos todos no mesmo barco, né? Não tem bom, não. A vida não é fácil, os desafios não são fáceis, a engenharia não é fácil, mas nós precisamos disso para crescer, para amadurecer, para desenvolver nossa capacidade analítica, nossa capacidade de pensamento rápido, pensamento lógico, e aplicar também nas áreas da engenharia. E foi a partir daí que eu comecei a mudar meu caminho. Eu disse, não, então, não tem ninguém melhor que ninguém aqui não, né? Claro que tinha os crânios da sala, né? Aqueles que são fora da curva, né? Fora do padrão, mas eu era igual à maioria. E foi aí que eu saí daquela minha timidez e comecei a perguntar. E eu virei um dos maiores perguntadores de professor do curso de engenharia, né, na minha época. E aí, quantos de nós, né, alunos,
que estão com você, que estão comigo aqui, ficam intimidados. E, às vezes, a minha dúvida é a dúvida do meu colega do lado. Nem ele pergunta, nem eu pergunto. E aí fica naquela falsidade de quem sabe mais, e no final das contas, os dois precisam aprender, né? Então, por que eu estou trazendo isso? Porque a minha formação enquanto pessoa, enquanto profissional, surgiu desde a minha infância, né? Não foi fácil. Não foi fácil. Não foi fácil chegar na engenharia e pegar pancada. E eu me lembro bem, professor Iranildo, né, que nós precisamos de todas as coisas ruins da nossa vida, nós precisamos tirar algo de positivo e precisamos crescer. Primeiro semestre meu na faculdade já foi enfrentando as disciplinas do segundo, essa pancada. Por sorte, eu fiz um concurso, uma seleção do IBGE no ano de 2007. E aí eu passei para ser agente censitário supervisor. Eu não era aquele que ia nas casas e fazia o recenseamento. Eu era o que coordenava essa turma aí. Eu trabalhei ali por 6, 7 meses, só no período do censo. E não conseguia acompanhar algumas disciplinas. Cálculo, deixa eu ver, cálculo eu acabei conseguindo transferir para a noite. Fui fazer cálculo na engenharia, que era difícil, fui fazer na matemática. Aí você imagina se era difícil, aliás, fui fazer na física. Aí se na engenharia o cálculo era difícil, e na física como é que era? Então, eu trabalhava durante o dia, toda noite eu viajava para Sobral e transferia algumas disciplinas para a noite. Os professores de física, eu conversei com eles, de física e química, para que eu não assistisse às aulas e que se eu fizesse a prova e conseguisse ser aprovado por nota, eles não me reprovariam por falta. Então, eles foram muito, muito parceiros, né? E fizeram isso. Mas eu não conseguia acompanhar. Impossível acompanhar sem aula. O que aconteceu comigo, professor Iranildo, que é o que acontece com a maioria dos alunos? Reprova e bagunça a grade. Aí você não consegue mais colocar em dia, você não consegue mais fazer as disciplinas dos próximos períodos em dia. Aí começa a bagunçar tudo e você começa a atrasar. Tem alguém que está aí bagunçado a grade? Passa o feedback aí para o professor Iranildo e para mim aqui. Tem alguém que já se viu, poxa, esse semestre eu vou fazer só 3 disciplinas porque está chocando horário, está batendo, ou não, não vai dar. Ah, essa disciplina aqui tem pré-requisito, eu reprovei. Eita, professor, o chat lotou agora, ó. Eita, lotou, menina, agora, né? agora. Né? E aí, o que eu quero dizer com isso, né? Nós não somos menos capazes ou mais capazes de ter um sucesso profissional porque a gente reprovou uma disciplina, porque a gente reprovou 2, né? Porque a gente reprovou 3. Cara, acontece. Nós temos que pegar isso e ter isso como um impulso, né? Para ir à frente. Poxa vida, será que eu não consigo? Será que eu não aprendo? Será que eu não posso ir além? Cara, claro que você pode, né? Tô tendo feedback aqui, ó. Quem nunca, né, reprovou, quem nunca bagunçou a grade, né? E eu baguncei minha grade, professor Iranildo. Reprovei logo matemática, não, física e química, porque eu não consegui ir às aulas. Mas aí consegui trabalhar, né? Juntei um dinheirinho, tirei minha habilitação, botei um dinheirozinho na poupança, na época eu ganhava R$700, era dinheiro demais para mim, filho de pobre, né? R$700. E aí, cara, por incrível que pareça, desse emprego do meu primeiro semestre da faculdade, quando eu terminei a faculdade, eu ainda tinha R$300 na conta. Por quê? Porque eu ficava tirando da conta muito pouquinho, de modo que eu conseguisse sobreviver, porque eu sabia que se acabasse, meus pais me ajudavam, mas eles não tinham também muito, né? Minha mãe foi braço muito forte nisso daí, me ajudou demais, né, com o pouco que ela tinha, mas isso me ajudou, esse trabalho foi muito bom para mim. Tirei minha habilitação, na época comprei uma motinha antiga, a moto ela fumaçava mais do que andava, em resumo, certo? Mas pôde me ajudar em algum momento da faculdade, essa moto, né? Mais no final da faculdade, no final do curso. E aí, vamos lá. O que aconteceu? Quando o Paulo Robson reprovou, bagunçou a grade, o que o Paulo Robson fez? Pensou, poxa vida, eu tenho que me formar logo. Porque eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso mudar de vida, eu preciso, né? Eu preciso ajudar a minha família. Eu tenho um propósito, né? E aí eu pergunto para os nossos alunos, e aí, qual é o seu propósito? Você quer se formar para quê? Eu era para eu mudar de vida, para eu sair de uma situação financeira ruim, para eu tentar dar, né, ajudar meus pais em casa, para eu poder vestir uma roupa melhor, porque minhas roupas eram todas de feira, né? Para eu poder deixar de andar a pé, que eu andava a pé, e andava muito porque eu estudava nos 3 turnos, o professor Iranildo sabe que lá, curso de engenharia, eram os 3 turnos. Era para eu parar de almoçar no restaurante de R$1, porque eu almoçava no restaurante de R$1. Era para eu poder ir na padaria e não comprar só pão, poder comprar algo melhor, né?
Então, esse era o meu propósito, era mudar de vida. Aquilo era meu último tiro, né? A minha última sacada. E aí, quantos de nós estão dando o seu último tiro também na engenharia? E quantos estão na engenharia porque, não, porque meu pai quer que eu estude, eu não gosto disso, eu gosto é de tomar uma no final de semana, gosto é de som, eu gosto é... Cara, é bom, tá doido, tomar uma é bom demais. Mas tomar uma formado, trabalhando, né? Sendo engenheiro e tendo satisfação, é muito melhor, né? É muito melhor. E aí, quantos de nós estamos na faculdade só para dar satisfação para nossa família? Ou nem sabe por que eu estou na faculdade? Por que eu quero ser engenheiro? Então, fica a pergunta: qual é o seu propósito de ser engenheiro? É só para ter um título de engenheiro? É só para dar satisfação ao pai, à mãe? É só para dar satisfação à esposa? De repente, o aluno já é casado? É para quê, né? E aí eu queria que cada um fizesse uma reflexão. Para que eu quero isso? Para que eu quero ser engenheiro? Qual é o meu propósito, né? E aí eu posso até contar, né? Se der tempo, eu estou vendo nosso horário está meio avançado, no final eu vou contar uma história bacana sobre propósito, se der tempo. Se não, eu vou. E aí, esse era o meu propósito. E como meu propósito era esse, eu pensei, opa, eu adiantei um semestre na faculdade. Então, em vez de me formar com 5 anos, eu me formo com 4 anos e meio. Aí eu ficava pensando, poxa vida, então se eu formar com 6 meses antes, e eu conseguir um salário de R$ 3.000 por mês, né, na época, R$ 3.000 era bom demais para mim, era algo que eu achava que eu nunca ia conseguir. Aí eu somava 6 vezes 3, 18. Rapaz, 18 mil dá para eu dar a entrada num carrinho, viu? Dá para comprar um carro, deixar de andar a pé. Aí, bacana. Aí, o que foi que eu fiz, professor Enildo? Como a minha grade bagunçou, eu saí fazendo disciplinas de outros semestres que não tinham pré-requisitos. Então, teve semestre de eu fazer 6 disciplinas, semestre de eu fazer 7 disciplinas. Então, eu saí engolindo as disciplinas. Lá na universidade que nós nos formamos, que é na UVA, na estadual aqui do Ceará, como você sabe, tem os cursos de matemática, química e física. Que foi que eu fiz? As disciplinas de cálculo, química e física, eu fui fazendo esses cursos. Porque era mais fácil? Não, não era mais fácil, não. Era mais difícil. Mas porque eram à noite. E aí eu peguei a manhã e a tarde para fazer as disciplinas de engenharia. E eu saí fazendo, engolindo a grade. Por quê? Porque eu estava naquela impressão, eu reprovei, eu estou atrasado, eu não deveria ter reprovado. Então eu peguei essa parte negativa para poder me dar um impulso para ir além. E aí começou a se desenhar o seguinte: lá pelo meio do curso, eu comecei a ver as disciplinas que faltavam, eu percebi, cara, dá para eu formar com 8 semestres. 8. Se eu me formo com 8, eu me formo com 1 ano antes. Aí a conta começou a melhorar. 1 ano, 12 meses, com salário de 3 mil, vai me dar 36 mil. Eu compro o carro à vista, né? A minha meta naquele momento era o carro. Era o carro, né? Porque para mim, meus pais nunca tiveram carro, né? Meu pai, por um tempo, teve um carro Fiat Uno 95, caindo nos pedaços. Vivia mais na oficina do que na garagem lá de casa. Ele não deixava muito eu pegar, eu era menor de idade, obviamente, né? Quando eu tirei a carteira, meu pai foi vender o carro. Aí eu voltei a andar a pé de novo, né? E era a minha meta. E eu sei que, em resumo, eu consegui me formar, na verdade, com 3 anos e meio de curso superior de engenharia. Então, eu entrei na faculdade, eu comecei em 2007, comecei em janeiro de 2007, quando foi em 2010, no mês de julho, com 3 anos e meio, graças a Deus e a muito esforço, eu consegui a graduação de engenharia civil. E aí, na época... Vou só dar uma observação aqui, para esse menino não ficar muito alegre, viu? Ó, o seguinte, pessoal, isso era na nossa época, é tanto que acho que em 2007 ainda, quando o professor entrou, ainda era possível fazer 2 cursos de graduação ao mesmo tempo, em universidade pública. Você poderia fazer um curso de graduação na estadual e outro na federal. Hoje não é mais dessa maneira, o MEC reformulou, existe o projeto pedagógico, e para os cursos de engenharia hoje, a maioria, o curso pedagógico determina que o aluno deve permanecer, no mínimo, os 5 anos dentro do período letivo, né, da vida acadêmica do ensino superior. O professor, por isso que eu estou dizendo que esse homem é um monstro, porque eu me formei em 4 anos e meio, eram 5 anos, né? Eu me formei em 4 anos e meio. Eram 3 turnos também, a gente tinha que estudar, tinha que trabalhar nesses 3 turnos.
Professor, eu não sabia nem como é que a gente fazia realmente hoje. Eu não consigo, às vezes, me lembrar da mente tão cansada daquele tempo. E assim, foi algo que a gente conseguiu aproveitar naquela época. Hoje não, hoje aumentou muito as resoluções. Eu ainda comecei a fazer até mecatrônica também no IFCE. Eu fazia engenharia mecatrônica, depois eu achei melhor me dedicar à parte do dinheiro, né? Ir para o laboratório, romper corpo de prova e dar aula no Jarbas Passarinho, e fazer projeto de extensão, que era aquele projeto do professor Falcão, que eu esquema, projeto Rondon, era o projeto Rondon na época, a gente tinha bolsa. Então, assim, só para deixar ciente que isso tudo aconteceu, esse curto período. Outro tempo, né? 2007. Porque não tinha tanta resolução MEC. Então, a gente tinha uma abertura muito grande. Exatamente, né? E aí, Paulo, e na faculdade? Você começou a construir a sua profissão na faculdade? Sim, comecei a construir. Pessoal, na faculdade, eu comecei aos meus primeiros contatos profissionais, porque engenharia é contato. Engenharia se sobressai quem tem contato. Você pode ser o melhor engenheiro do mundo, mas se você não tiver contato, não tiver quem te apresente para o mundo, não tiver quem te indique, né? Porque, infelizmente, o negócio é o QI. Claro que existem concursos, existem seleções, né? E aí é outra forma também de sobressair. Mas se você for bom, também não adianta ter contato e não ser bom, porque você vai só queimar a indicação do colega que te indicou. Então, não adianta ter contato e não ser bom, não serve de nada. Você só é indicado uma vez, você decepciona, e quem recebeu essa indicação vai dizer: professor Iranildo, você indicou aquele Paulo Robson? Sabe de nada aquele menino. Nunca mais eu te peço indicação, viu? Não. Se você indicar alguém para mim, não. Né? Então, os contatos têm que começar na faculdade. Com quem esses contatos, professor Iranildo? Com quem? Com profissionais da área, ou a gente tem que tentar manter o nosso network, a nossa parceria, também com os nossos colegas de sala, quem está ali do meu lado, estudando junto comigo? Eu posso me isolar se eu achar que eu sou bonzão, melhorzão, o melhorzão em física, o bonzão em resistência dos materiais, aí o bonzão se isola. Na profissão, esse bonzão que se isolou, que nunca ajudou ninguém, que nunca estudou ninguém, com ninguém, que nunca ensinou ninguém, ele vai se sobressair profissionalmente, professor Iranildo? Me diga aí, o bonzãozão, que não se turma com ninguém. Assim, eu tenho até um lema de vida, né, que é a questão chamada Ubuntu, né, que para quem não sabe, o Ubuntu é ajudar a todos, que o crescimento vem quando você acaba ajudando todo mundo. E, assim, não adianta. Eu lembro muitas vezes que eu participava, eu era mesclado. Eu lembro que tinha o Ciro, que era um colega muito, que tinha condições, né, e adorava andar com a gente, porque a gente às vezes andava era descalço na rua, negado, acho que é mentira, brincadeira, mas acontecia dessas coisas, né? E aí tinha o Ciro, que já tinha condição, já tinha o Fabiano, que hoje está terminando seu doutorado em estrutura. Professor aqui conosco. Quando eu fui para a casa do Fabiano, até uma parede de type tinha, então assim, a gente simplesmente teve da situação mais simplória até o de condição, mas a gente tinha amizade com todos. A gente ajudava a todos, estudava todo mundo junto. Graças a Deus, nunca tinha inimizade. Infelizmente, professor, o que acontecia era a velha peneira. Nós éramos 40 e quando chegava no 8º período, nós só éramos 20, nós só éramos 15. Quando eu me formei, nós éramos, se eu não estiver enganado, acho que só foi 18 formados, se eu não estiver enganado. E quando eu formei foram 13, né? Foram 13. O curso de engenharia não é fácil, mas é gratificante. E o network é isso. Para que eu possa me sobressair dentro da minha profissão, né? O tema é, me formei, e agora? Poxa vida, essa palestra não está falando depois de formado. Amigo, se você for se preocupar com seu sucesso profissional depois de formado, você está fadado ao fracasso. Escreva isso. Se você for se preocupar em ser bom, em ser melhor, em fazer network, em aprender a prática da profissão, depois que você receber o seu canudo, você está fadado ao fracasso. É por isso que nós estamos trazendo desde o início, né? Eu estou aqui, ó, o nosso engenheiro, grande colega, Tiago Victor, ele tem uma página no Instagram que é chamada TV
tv.engenharia. O Thiago me corrija, certo? Se vocês puderem seguir o Thiago, é tv.engenharia. Cara fantástico também, a gente fez uma live falando sobre isso. O network começa na faculdade. Começa na faculdade. Eu tenho que ajudar o colega. Por quê? Porque quando você se formar, né? Quando você se formar, o que vai acontecer? Quando eu me formei, professor Anildo, sabe quem foi que me indicou para o primeiro trabalho? Sabe quem foi? Foi um meu colega de faculdade chamado Fernando Fábio Felipeto. Fernando era estagiário da empresa e foi quem me apresentou a primeira empresa que eu trabalhei, e lá eu participei de 2 obras, que foi o Parque de Exposições, e aí rapidamente, como eu consegui me sobressair no Parque de Exposições, eu era só engenheiro de sala técnica, só em orçamento, replanilhamento, medição, não era o engenheiro da obra, não coordenava a obra. Com 2 meses de Parque de Exposições, eles me transferiram para outra obra, que era essa obra do Desafio Fantástico, que era a obra de construção de uma loja num shopping, num período de 1 mês e meio. Era o primeiro contrato que a empresa tinha com essa loja. A loja pretendia fazer 40 lojas no Brasil ao longo ali de 2 ou 3 anos. E se a empresa apresentasse um bom resultado nessa primeira obra, era muito provável que a loja faria outras obras com a empresa. Então, olha aí o que aconteceu, né? Olha o que aconteceu. E quem me indicou, quem foi que me deu força, quem foi que me apresentou, né? Foi o Fernando. O Fernando, meu colega de faculdade, que se formou depois de mim. Ou seja, o Fernando acabou ficando para trás. Eu consegui adiantar, o Fernando ficou. E se eu não tivesse sido um colega do Fernando, um parceiro, se eu não tivesse ajudado o Fernando, e essa ajuda não foi eu para ele, era uma ajuda mútua, a gente tinha um grupo muito unido, né? Então, nós precisamos sim ter esse network. Até porque, professor Eranildo, nós sabemos o quê? Quando você se forma, eu atuo com algumas coisas, mas eu não faço projeto estrutural, eu não atuo com projeto elétrico, o meu forte também não é projetos hidrossanitários, estou mais na fase de execução, alguns programas de segurança, vendas, certo? E aí você nunca vai saber tudo. É como a medicina. O engenheiro, né? Aí nós já vamos passar. Estou formando, e agora, né? O engenheiro, assim como o médico, ele vai buscar várias áreas. Áreas essas que podem ser, por exemplo, projeto arquitetônico. Ainda hoje engenheiro faz projeto arquitetônico, mas tem uma divisão, uma briga entre CREA e CAL, então tem que ter cuidado nisso. Até porque nós não somos formados para fazer projeto arquitetônico com tanta qualidade quanto os arquitetos estão aí no mercado, né? Então a gente tem que ter cuidado, mas hoje o CREA do Ceará permite, né? Projeto de estruturas e cálculo estrutural. Além do projeto, nós podemos possuir, né, ou trabalhar num laboratório de ensaios de estrutura, de ensaio de solo. Nós podemos ter nosso próprio laboratório. Aqui nós temos o professor Almicélio, que trabalha exatamente com isso, certo? Nós podemos elaborar e trabalhar com projetos elétricos, hidrossanitários, projetos de prevenção e combate a incêndio. Nós podemos trabalhar também com projeto de estradas, com topografia. Nós temos, inclusive, aqui em Sobral, uma empresa que é de um colega nosso chamado Douglas Arruda. Chama Drone na Engenharia. O Instagram dele é @drone na engenharia. Cara, o Douglas está no último período da faculdade, já faz um trabalho fantástico com drone. Douglas consegue fazer um levantamento topográfico com muita precisão, com auxílio de drone, muito rápido. Douglas consegue fazer inspeção predial com drone, o Douglas consegue fazer inspeção de coberta, de telhado, consegue georreferenciar áreas, faz muita coisa com drone, né? Então, é um negócio incrível. E isso são áreas que estão despertando, né, que estão surgindo, que nós temos que vislumbrar essas áreas. Só que o Paulo Robson não faz tudo e nem o Paulo Robson é bom em tudo. Isso significa o quê? Quando alguém contratar o Paulo Robson para fazer um projeto, o Paulo Robson pode conseguir fazer o arquitetônico, mas ele vai precisar de alguém que faça o estrutural. E aí, o Paulo Robson vai procurar parceria com quem? Com quem era o bonzão na faculdade, que nunca foi parceiro de ninguém, ou vai procurar uma parceria com aquele colega dele que era fera na estrutura e que era um cara aglutinador, que somava, que ajudava, né? Quem é, professor Anildo? Você ia procurar quem? O bonzão? Rapaz, professor, com certeza ia procurar aquele que estava sempre do meu lado, me ajudando, e claro que também tinha competência na disciplina, na área, né? É tanto que até hoje eu nunca larguei todos os meus amigos. Essa semana mesmo eu estava conversando com o Disseu.
O Disseu lá, o Disseu resolvendo coisa de Fortaleza e dizendo, ó, Iranildo, aqui a gente tá sem tempo, tem como a gente fazer um freelancer contigo? Então, assim, são contatos que, graças a Deus, tem confiança em mim, a gente nunca conseguiu se desfazer, sempre tem a lembrança, a necessidade de saber em quem confiar, isso é muito bom, o network, ele só tende a crescer, o correto é isso, é fazer o network crescer da maneira correta. Exatamente. Então, se o professor Iranildo é bom em estrutura, foi o melhor em projeto estrutural na faculdade, e foi um cara aglutinador, eu, como não faço estrutura, eu vou ligar, professor Iranildo, tem um projeto aqui para a gente trabalhar, para a gente ser parceiro. Você topa? Topo, vamos lá. Cara, você pode até não ser conhecido na cidade da Parnaíba como engenheiro, como boa estrutura, como bom nisso, como bom naquilo, mas você tem um network e você é bom, os seus colegas vão virar parceiros, né? Porque vai ter sempre alguém que vai conseguir se sobressair, que vai conseguir aparecer. Porque uma das minhas preocupações também, eu não tinha ninguém da minha família na área de engenharia, nem era construtor, nem era engenheiro, nem era mestre de obra. Na minha família não tinha sequer um pedreiro. Eu ficava, poxa vida, como é que eu vou entrar na área da construção? Como é que eu vou me mostrar como engenheiro, como bom, né? E a primeira forma que eu encontrei foi esse network. Meu primeiro network foi com um engenheiro chamado Regis. E esse engenheiro Regis, ele era um engenheiro mais veterano, desenhava muito bem à mão, mas não sabia usar AutoCAD. E aí eu encontrei ali, durante a faculdade, uma oportunidade de passar limpo os projetos dele para o AutoCAD, aprender, porque ele ficava me ensinando as técnicas de desenho, e ganhar dinheiro. Na época eu cobrava R$60 por uma prancha. Passava uma semana fazendo a prancha, mas R$60 me ajudou. Eu nunca menosprezo nada. Né? Foi muito importante. E quanto me ajudou cada prancha daquelas R$60? Não só o dinheiro, mas o conhecimento, a aprendizagem que aquilo me trouxe, o amadurecimento profissional, né? E o network com ele, né? O Regis, né, que também é professor do IF, ele era esqueci o nome certo que se dá, mas ele era o representante do CREA na Regional de Sobral. Então, um network muito bom. Meu primeiro estágio, professor, a gente dizia assim, não tem estágio, tá muito difícil. Meu primeiro estágio foi de graça, 0,800. Abri um escritório perto lá de casa, e aí eu fui me oferecer. Não, ninguém está contratando estagiário, não. Não, mas não quero ser contratado, não. Eu moro aqui do lado, eu não preciso gastar com mototáxi para me locomover, e eu queria vir estagiar de graça para aprender. Você pode me colocar para fazer qualquer coisa, querer aprender. Né? Porque eu já tinha procurado muito e não tinha conseguido a oportunidade de estágio. E aí, nesse meu primeiro estágio de graça, parece que foi um estalo. O segundo estágio veio com um mês, talvez menos de um mês. Por quê? Porque quando eu levei o currículo para a segunda seleção, eu já era estagiário, né? Ainda que tivesse só um mês, mas eu já tinha alguma bagagem, alguma experiência, né? Mesmo que fosse pouco tempo. E aí eu consegui o meu primeiro estágio remunerado. Era R$ 197,85. E eu gastava com mototáxi, né? Na época era R$2 o mototáxi para ir, 2 para vir. No final das contas, o dinheiro dava quase que só para o mototáxi. E lá eu passei 4 meses na prefeitura de Sobral, trabalhando com acompanhamento de rede de esgoto. Né? Medo que nem presta, porque eles mandavam a gente para lá para acompanhar as obras. Geralmente as obras não eram no centro, porque o centro já era saneado, né? Eram em bairros bem pesados. E eles largavam a gente no começo do expediente e a Kombi passava pegando a gente no final. Medo, né? Mas me roubar o quê? Eu não tinha nada, né? Não tinha nem o dinheiro do lanche. E aí aprendi muito, amadureci. Depois, já somou essa experiência, já apareceu uma outra oportunidade de estágio. E foi quando eu fui trabalhar numa construtora chamada TGC Engenharia. Meu supervisor de estágio era o José Maria Filho, grande engenheiro, hoje também construtor, tem uma empresa chamada JMV Engenharia aqui, que me ajudou muito, me espelhou muito. E por incrível que pareça, o filho, ele era tecnólogo da construção civil. Depois, o filho foi fazer engenharia civil. E olha quem foi que virou professor do filho, né? O filho que foi meu supervisor de estágio, sempre somou comigo, sempre foi um cara incrível. E olha quem ele encontrou como professor, né? Paulo Robson. E aí eu pude também somar com ele, né? Então, olha a importância desse network, né? De dividir trabalho. Ninguém é bom em tudo. Um pode sempre indicar o outro. E nosso network profissional pode iniciar com isso. A partir daí, com contatos profissionais, né? Com profissionais já da área, com network com os colegas que vão ser engenheiros tão quanto nós. Professor Iranildo, eu tive um problema numa obra, na obra do edifício, que eu precisava renovar o alvará da obra.
o dono da empresa veio de Fortaleza para falar com a secretária do município de Sobral de urbanismo para tentar renovar o alvará, porque dependia do negócio do banco e já estava demorado e tal, e não conseguiu resolver. Quando foi, eu tive a ideia, cara, para renovar o alvará, o que precisa? Precisa que o fiscal da prefeitura vá na obra para ver se a obra está sendo construída de acordo com projetos, recursos e tal. Aí eu perguntei, e quem é o fiscal dessa área? O fiscal é o engenheiro César Maza, piauiense, lá de Teresina, inclusive. Se formou aqui também com a gente, foi meu aluno, não sei se você conhece. Na ocasião, eu liguei, César, rapaz, tudo bom? Aqui é Paulo Robson. Professor, tudo ótimo. E você? César, eu tô bem, cara, eu tava precisando de uma ajuda sua. Tem um processo de renovação de um alvará e é da sua área. Professor, qual é? De um prédio? É de um prédio. Cara, professor, eu tô com vários processos. Eu sempre monto esse processo numa pilha. Aí eu vou fazendo. Quando chega no seu, em cima da pilha, que é grandão, porque é um prédio, eu pego e coloco ele lá embaixo. Porque se eu for fazer o seu, eu deixo de fazer 10 pequenos. Eu disse, caramba, César, é mesmo. E aí, como é que a gente faz? Professor, se eu soubesse que era seu, eu já tinha ido. Você está onde, professor? Eu digo que o César, eu estou almoçando, era mais ou menos 1h30 da tarde. Pois pronto, pois eu estou indo para a obra. Eu, beleza, César, terminar de almoçar, eu vou para a obra também. A gente se encontra lá, eu te espero. Cara, que te espero? O César chegou na obra primeiro que eu. E o César foi meu aluno, né? E resolveu o meu problema, me ajudou, né? Me ajudou não fazendo nada ilícito, não. Mas ele estava lá fazendo os processos dele, colocando as prioridades dele na frente, né? Porque tinha muitos processos, ele ia fazer o meu, que ele ia demorar o equivalente a 10 processos pequenos. Então, ele preferia ser mais produtivo. E ele foi lá e me ajudou, né? E se eu tivesse sido um professor filho de uma mãe, né? Será que ele tinha me ajudado? Ou ele teria dito, esse professorzinho é agora que ele me paga, né? Então, a importância do network. Ninguém é melhor que ninguém. O professor não é melhor que aluno, o aluno não é melhor que o professor, o aluno não é melhor que o profissional, nem o profissional é melhor que o aluno. Depois, todos estão no mesmo nível, todos se igualam. Nós seremos todos engenheiros. Vocês já vão ser todos engenheiros. Tão engenheiros quanto eu, tão engenheiros quanto o professor Iranildo, certo? E aí era a primeira, né? A primeira não, né? Eu acho que eu já falei demais, mas era uma das coisas que eu queria tratar. Mas aí, me formei. Para onde é que eu posso ir, né? Para onde é que eu posso buscar? Aí eu vou falar aqui das minhas... Aonde foi que eu busquei? Uma das primeiras coisas quando a gente se forma é querer fazer uma especialização, né? E aí cada um tem sua afinidade, uns com estradas, outros com estrutura, outros com projetos, enfim, tem várias especializações. E aí nós vamos conversar agora. Agora é uma troca de experiência. De todas as especializações, professor Iranildo, você sabe disso, que a engenharia civil tem, né, proporciona, a única que possibilita o engenheiro civil atuar em outras áreas, ou seja, agregar novas atribuições, coisas que enquanto ele, somente engenheiro civil, não poderia fazer, e fazendo essa especialização, ele vai poder passar a atuar. A única especialização que eu conheço, pode ser que tenham outras, né? Pode ser que minha informação esteja obsoleta, mas é a especialização em engenharia de segurança do trabalho. Quando você, depois de graduado, faz uma especialização de engenharia de segurança do trabalho que tenha no mínimo 360 horas, tem que ter 360 horas, porque o CREA pede essa carga horária mínima. E a instituição de ensino, ela está vinculada com o curso de segurança do trabalho no CREA, você, além de ser especialista em segurança do trabalho, você ganha o título, você ganha outra profissão, que é a profissão de engenheiro de segurança do trabalho. Então, além de você ser engenheiro civil, meu CREA é engenheiro civil e engenheiro de segurança do trabalho. E aí isso me possibilita atuar não só na construção como engenheiro de segurança. Eu posso atuar em hospitais, que demandam de engenheiro de segurança do trabalho, posso atuar na construção civil, eu posso atuar em fábricas, eu posso atuar em indústrias, eu posso elaborar programas PPRA, e aí os alunos que já fizeram essas disciplinas vão saber o que é, né, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, eu posso elaborar PCMAT, Programa de Controle de Meio Ambiente de Trabalho na Construção Civil, posso elaborar projeto de proteção coletiva, posso elaborar vários estudos dentro dessa área. Então, é um leque que se abre, né? Você não precisa trabalhar só na construção civil, você pode enveredar pela segurança.
e atuar em outras áreas. E como isso? Fazendo a especialização de segurança do trabalho. Quando? Cara, tem muita especialização que você pode se inscrever e se matricular antes de terminar a graduação. Essa, como te concede novas atribuições, um novo título, o CREA só lhe concede esse título se você iniciar essa pós-graduação após a conclusão da sua faculdade. Se você quer começar agora, porque está estudando para adiantar, você não consegue. O curso até te matricula, mas depois você não consegue validar no CREA. Não consegue validar no CREA. Então, fica a dica. Quem tiver algum interesse, se vê, poxa, engenharia de segurança eu nunca tinha pensado, não, mas eu acho que é interessante, eu posso tentar fazer essa especialização, porque vai me conceder uma nova atribuição. Eu vou poder fazer coisas que o engenheiro civil não faz. Todas as outras nos trazem só experiências, né? Nos trazem só conhecimentos, mas não nos agregam nenhuma nova atribuição perante ao conselho. Se eu fizer uma especialização em estradas, beleza. Tudo que eu fazia antes da especialização são as mesmas coisas que eu faço depois. Não me agregou nada novo. Segurança do trabalho, sim, agrega algo novo, né? Foi por isso que eu não fiquei só em segurança do trabalho. Eu também fiz a especialização em gestão ambiental no IFCE. E gestão ambiental me agregou também algo novo. A Prefeitura de Sobral, ela tem uma organização muito grande nessa parte ambiental, ela tem uma autarquia de meio ambiente. E a Prefeitura de Sobral, ela cobra para todo empreendimento de construção que não seja unifamiliar, construir um comércio. É uma bodega, mas é comercial, ela exige um programa de gerenciamento de resíduos sólidos. E só quem pode fazer é quem tem algo, né, relacionado à parte ambiental. Então, eu, como engenheiro civil e como especialista em gestão ambiental, eu posso fazer. Eu me cadastro, tanto eu posso fazer para o governo do estado, se for na SEMASSE, aqui o nosso órgão da secretaria chama SEMASSE, de meio ambiente, quanto eu posso fazer na AMA, que é a Autarquia Municipal de Sobral de Meio Ambiente. Então, essa outra especialização não me agregou junto ao CREA. Não é que o CREA somou mais uma atribuição, mas quer dizer que os órgãos ambientais, eles pegam a minha formação de engenheiro civil com a minha especialização em gestão ambiental e me possibilita, né, atuar nesses órgãos com a elaboração de alguns programas, planos, projetos, certo? Então, fica aí outra dica para onde você quer enveredar, né? Eu acabei ainda fazendo um MBA em projetos para conhecer mais como é que funciona o gerenciamento de um projeto, né? Uma parte mais da administração, que isso é muito aplicável, que engenheiro civil, meu amigo, quando eu chego numa obra, a última coisa que eu sou é técnico. Eu sou psicólogo para poder lidar com as pessoas, com os problemas. O dia que o cara chega desmotivado, chega triste, desanimado, um parente morreu, acaba pegou chifre, né? Acontece demais no meio da peãozada, o professor Iranildo sabe, né? Tenho que ser psicólogo para gerenciar os conflitos, tenho que ser um pouco de administrador para poder gerenciar pessoas, preciso entender de RH, e vocês também vão precisar disso. Eu tenho que ser um pouco de contador, né, porque eu tenho que entender de nota fiscal, de imposto, de faturamento, porque o engenheiro civil precisa entender disso. Então, nós, engenheiros civis, temos um pouco de tudo. A última coisa que o engenheiro civil é numa obra, às vezes, é técnico, né? Ele primeiro faz tudo isso para deixar tudo organizado, para depois ser o técnico, ser o engenheiro civil. Não estou dizendo que o engenheiro civil não tem que ser técnico, não. Ele primeiro organiza tudo, faz todo o planejamento da obra, organização, suprimentos, negociação, compras, certo? Gerencia tudo isso daí. Claro que ele não faz tudo. E aí a importância que a gente tem de saber delegar, né? De enxergar habilidades em pessoas, saber delegar e só gerenciar, cobrar e colocar a mão na massa quando for necessário, né? É a diferença do chefe para o líder. Professor Enildo, quem for chefe, quem não for líder, está fadado ao fracasso também. O que é o líder? É aquele cara que aglutina, né? Aquele cara que soma com os operários. Eu não sou melhor que o meu servente, eu não sou melhor que o meu pedreiro, eu não sou melhor que o meu mestre. Numa das obras, que foi aquele residencial 500 apartamentos, quando eu entrei naquela obra, eu tinha 23 anos de idade. 23 anos de idade. O mestre tinha 25, mas não era de idade, era de empresa. Na mesma empresa, o mestre estava há 25 anos. E o mestre, ele achou que eu fosse para batalhar com ele, para brigar com ele. E ele dizia, o quê? Num raio desse fedendo a leite? Vai mandar em mim? Vai não, manda em mim não. Né? Só que eu cheguei com uma postura diferente. Como foi essa postura diferente? E o mestre era analfabeto de pai, mãe e parteira, né? Não sabia ler nenhum O feito com uma quenga de um coco, né? Mas eu valorizava o conhecimento do mestre porque o mestre sabia demais, entrou na empresa como servente.
Quando eu entrei na empresa, óbvio que eu não tinha experiência, minha experiência era muito pequena. Muitas das vezes, eu não sabia como é que fazia determinado serviço. Cara, como é que faz a armação dessa viga do terceiro pavimento aqui? Eu não sabia como era que colocava o espaçador, como é que eram as formas, né? Os detalhes, como é que batia um prumo de uma forma. O que é que eu fazia? Mestre Irã, rapaz, como é que tá o senhor? Tudo bom, doutor? Né? Chamam a gente de doutor, eles na obra. Rapaz, eu queria dar uma olhada com o senhor em tal serviço, ó, para ver como é que tá lá, para ver se as coisas estão acontecendo direito. Aí o mestre, rapaz, esse novinho, já vem frescar aqui de novo, né? E eu não sabia. Só que eu não dizia para o mestre Irã que eu não sabia. E eu dizia, mestre Irã, me diga aqui, como é que foi que o senhor fez essa forma aqui, né? O que, é que você usou? Qual foi o material? Isso o mestre Irã achava que eu estava fiscalizando ele, né? Cobrando ele. E, na verdade, eu estava, era o quê, professor Iranildo, que eu estava? O que você acha? A gente estava aprendendo, professor. A gente estava aprendendo, com certeza. E, na verdade, a gente estava aprendendo, né? E todas as vezes que eu aprendia com ele, aí eu ia lá para o que aprendi na faculdade. Faz sentido? É isso mesmo? A norma diz isso? Eu ia pegar um livro e via. Ah, faz sentido, mestre, né? E aí, né, eu nunca dizia para o mestre, isso está errado, tem que ser desfeito, não sei o quê. Sempre que eu via que algo que ele fazia não tinha consonância com aquilo que eu aprendi através dos meus professores, né, através da faculdade, eu dizia, mestre Irã, bora aqui, vamos estudar aqui uma solução. Aí você chamar um cara que é analfabeto de pai, mãe, parteira para estudar, ele já se sente, né, importante. Mas esse doutorzinho tá me chamando para estudar aqui um negócio, né? E aí eu dizia, mas por que o senhor está fazendo isso daqui, né? Por que o senhor está assentando essa cerâmica, né? Se o contrapiso foi executado ontem, né? Aí ele, não, doutor, pelo prazo e tal, não sei o quê. Eu, mestre, não, mas peraí. Se o contrapiso foi executado ontem, hoje você coloca a cerâmica e amanhã você rejunta, vamos pensar o que pode acontecer. Esse contrapiso é uma argamassa de cimento, né? É de cimento. O cimento para endurecer, aí eu falava de uma forma não técnica, né? A gente pode falar aí do calor de hidratação do cimento, reação água-cimento, né? Ou seja, pode falar técnico, mas eu falava para ele sem a técnica. Esse cimento para endurecer, ele precisa secar, né? Perder a água, né? Precisa secar. Mas, tirando, você fez o contrapiso ontem. Hoje ele tá meio úmido ainda, né? Ele secou? Não, doutor, secou não. Pois é. Para ele secar, né? Ou seja, na verdade não era secar. Para ele ganhar resistência, nós dizemos que o cimento leva até 28 dias, né? Para ele poder ganhar resistência, ele acaba perdendo a água, tem a cura. Mas eu não falava com ele técnico. Então me entendam que eu vou falar sem muita técnica. Para ele secar, ele tem que estar assim, exposto, ventilação e tal, o ambiente. Se o senhor coloca cerâmica hoje, você está vedando ele, né? Você está criando ali uma barreira para impedir que ele possa secar. E se amanhã você coloca rejunte, você está fechando mais ainda essa barreira. E aí, quando você colocou o rejunte, além de você estar fechando a barreira do contrapiso, você também está fechando a barreira de secar a argamassa colante da cerâmica. Então, elas não estão curando. Será que isso não pode ser prejudicial? Não, mestre Irã. Aí o mestre Irã começava a pensar, doutor, realmente, é mesmo, né? Tinha que deixar ele secar, né? Tem que deixar ele secar. Né? E aí ele começava a entender, não porque eu estava impondo, porque eu nunca impunha, não. Faça o contrapiso, espere pelo menos 5 dias para colocar cerâmica. Ele dizia, esse doutor tá doido, quer atrasar a nossa obra, né? E aí, doutor, como é que a gente faz para não atrasar a obra? Eu disse, mestre, nós temos 500 apartamentos. Aí você tem aqui 4 pedreiros fazendo contrapiso, né? E 4 pedreiros fazendo cerâmica. Faça o seguinte, bote esses 4 pedreiros da cerâmica para fazer contrapiso também e crie uma frente de contrapiso para que tenha muitos apartamentos de contrapiso. Depois o senhor pega os 8 e volta fazendo só cerâmica, porque aí já tem passado aquele tempo. Ele, doutor, sabe que é mesmo? Eu não tinha pensado nisso. E eu acabava conseguindo convencer ao mestre Irã na técnica, né, juntando isso à nossa teoria. E eu nunca bati de frente com ele, porque não ia funcionar. Eu tinha 23 anos de idade, eu estava aprendendo com ele, ele tinha 25 anos de carreira na mesma empresa, entrou como servente, né? E para a mão de obra, como é que a gente conquista a mão de obra? Cara, o operário, muitas das vezes, ele vem de uma cultura baixa, ele não teve uma boa condição, ele não teve a oportunidade de estudar, então ele é uma pessoa sofrida. E às vezes ele olha para você, de blazer, bonito, né? Chegando num carro bacana, né? E diz, esse doutorzinho só vem aqui só para dar ordem, fica lá na sala fria, é assim que o operário diz. Doutorzinho fica lá na sala fria, cara desse é muito otário, né? Chega aqui,
não vê que a gente está aqui se matando no sol quente, carregando cimento pesado, escavando e tal, né? Então, os operários podem ter muita aversão a você, como também eles podem ter muita amizade. Na minha obra, professor Iranildo, em todas elas, eu procuro saber o nome de todos os operários. Não só o nome, mas o apelido, né? E procuro saber de onde é que são, qual é o interior, procuro saber o que que faz. E aí eu pergunto, professor Iranildo, se o nosso coordenador da Uninassal chegar aí na faculdade, né? Nosso coordenador geral lá do Recife, né? E chegar lá, olá, professor Iranildo, tudo bem? Aí você, tudo bom. Aí você diz, rapaz, ele sabe meu nome, né? O presidente da instituição, né? E aí, como é que está a nossa Parnaíba? Me diga uma coisa, como é que foi a sua estadia em Sobral durante a faculdade? Me conta aí. Professor Iranildo, você se sentiria importante, valorizado? Tipo assim, cara, meu chefe maior, né, se importa comigo. Me diga aí, sim ou não? Rapaz, com certeza. Essa praticamente é uma maneira que a gente utiliza, que nada mais é do que reprogramação neurolinguística. O que a gente está fazendo é apenas já adaptando a confiança da mão de obra a gente, para que eles escutem, porque é como você diz, muitas vezes não adianta a gente estudar, dizer ali, ó, eu faço o correto. Eu chegava várias vezes, professor, para delimitar a técnica de um assentamento de alvenaria, demonstrando o correto, ó, é assim, assim, assim. Rapaz, não adiantava de nada com as minhas palavras dizendo que o correto era assim, assim, assim. Até que um dia eu aprendi a palavra correta, que eu disse assim, como ganhava por produção, né? Eu chegava e já dizia assim, olha, o correto para fazer mais rápido era assim. Aí depois eu tirei até a palavra correta, eu deixei, ó, para fazer mais rápido é assim. Aí na mesma hora eles já faziam do meu jeito, porque eles ganhavam por produção. Exatamente, né? Então você deu o estalo. Falando em cerâmica, eu tenho uma resistência muito grande que os operários só querem fazer o revestimento cerâmico, que nem um gato, azunhando para um lado, para o outro, né? E o correto seria fazer ó, a desempenadeira no único sentido. E aí eu tenho um Instagram e ó, o que que eu mostro para eles, ó? Tá vendo aí, ó? Assentando uma placa de vidro, fazendo a passagem da desempenadeira em todas as direções. Ó, como não fecha. E eu uso isso aqui no meu Instagram. Quando eu vou na obra, olha o gordinho aí, ó, deu uma melhorada, né? Já vem a forma correta de se fazer. Espera só. Olha lá, quando eles passam a desempenadeira no único sentido. Professor, o revestimento fica praticamente todo fechado, a argamassa embaixo preenche toda a placa de cerâmica. Agora eles já vêm de uma cultura que o pai deles, que era um pedreiro, fazia assim, o avô fazia assim, eles fazem assim, e se você disser faça desse jeito, não entra na cabeça. Mas se você disser é mais rápido, vocês vão ganhar mais, vai ter mais qualidade e provar, mostrar, é por isso que no Instagram, de vez em quando, eu faço uns vídeos mostrando isso, porque às vezes eu puxo o Instagram, aqui, vamos ver aqui, ó, por que é melhor, né? E mostra. E aí você faz o pedreiro entender por que ele deve fazer isso, né? Então, para ter sucesso profissional, nós temos que ser líderes e saber lidar com pessoas, ter network, estudar, ver as faculdades que a gente pode fazer. Eu sei que nós temos até o quê, professor? Dá para ir até 8h10? Ou encerramos? Já tem uma palestra agora marcada para 8 horas, mas dá para a gente ir até 8h10, professor. Tem problema Pronto, não. eu vou pedir só 10 minutos da nova palestra para poder concluir, né? E dar outras estratégias para vocês, né? Então, parceria, network, como é que eu faço o meu primeiro projeto? Meu primeiro projeto, às vezes, eu posso fazer para um familiar, né? Ou eu posso ser parceiro de outros engenheiros. Eu, como engenheiro, eu tenho procurado muitos arquitetos para me apresentar. Poxa, eu sou engenheiro, sou professor, porque o arquiteto faz o projeto dele de arquitetura. Quando chega para os projetos complementares, pode ser que eu atenda com algum projeto. Paulo, mesmo que eu não atenda, mesmo que o Paulo Robson não faça, mas o Paulo Robson tem parceiros para fazer. E aí, aqueles arquitetos que me procuram, pedem um projeto que eu não faço, faço. Eu nunca posso dizer que eu não faço. E aí eu pego, opa, professor Anildo, rapaz, você é fera nesse projeto, que eu lembro, você é parceiro e tal, bora fazer esse projeto junto. E a gente faz. E eu aprendo com você, porque você projeta aquilo que eu tenho dificuldade, né? Professor Anildo, aqui seu projeto e tal, por que você fez esse dimensionamento aqui elétrico, né? O disjuntor, você faz para calcular a corrente dele como? E o DR? Então, eu aprendo, eu dou oportunidade para meus colegas, eu ganho oportunidade, né? E eu consigo crescer. Uma outra coisa, me formei, gosto muito de construir, não tenho dinheiro, o que eu faço? O governo federal tem um programa chamado Minha Casa Minha Vida.
E existem várias modalidades, Minha Casa Minha Vida. Uma das modalidades é financiamento da construção. O que é o financiamento da construção? O professor Iranildo quer construir uma casa, ele não é engenheiro, né? Ele quer construir uma casa, é um cidadão. E aí ele me procura, Paulo, tu é engenheiro, né? Sou. Tu tem uma empresa? Tenho. Tu não tem uma empresa? Não. Vamos dizer que o Paulo Robson não tem empresa. Tenho não, mas tu conhece os pedreiros? Conheço. Né? E aí a gente faz e tal. Aí ele diz, Paulo, eu queria construir uma casa financiada pela Caixa. Tu faz, tu desenrola. Desenrola, meu doutor. O que eu preciso, Paulo? Olha, você precisa ter 20% do valor para usar como entrada. Se você construir uma casa de 100 mil reais, quiser construir uma casa de 100 mil, você tem que ter 20 mil. E a gente precisa ter um projeto aprovado na prefeitura. Depois de aprovado na prefeitura com o alvará, ele vai para a Caixa. É aprovado também pelos engenheiros na Caixa. E, junto com esse projeto, você apresenta o PERFUI, que é o orçamento com seu memorial descritivo à Caixa, dizendo exatamente o valor de cada etapa da obra, um cronograma físico-financeiro, e olha lá a importância, cronograma físico-financeiro, orçamento, engenheiro tem que saber Excel. Engenheiro que não sabe Excel não tem sucesso, não tem sucesso. Porque não é só para orçamentos, né? Você usa Excel para tudo, para um cronograma. Professor Enildo, não sei você, quando pedem para eu... Professor Paulo Alves, redige aí um texto sobre alguma coisa. Eu penso duas vezes. Primeiro eu abro o Excel e digo, não, um texto... Dá para fazer esse texto no Excel? Não, dá não. Vou para o Word. Né? Por quê? Porque a gente usa Excel demais para tudo. Cronograma físico-financeiro, planejamento, não só Excel. Aí vem as dicas, né? Use, aprenda Excel. Aprenda AutoCAD. AutoCAD, meu Deus do céu, é o mínimo dos mínimos. Você precisa dominar AutoCAD. Paulo, eu não quero projetar. Não importa. Você precisa de AutoCAD. Por quê? Se você quiser ser um engenheiro orçamentista, você precisa do AutoCAD, porque você vai precisar abrir o projeto, verificar, ver detalhes. Se você quiser construir obra, precisa do AutoCAD. Os projetos vêm impressos, mas você precisa, muitas vezes, pegar uma cota, um detalhe, uma dimensão. Então, AutoCAD é o básico do básico. Revit, precisa aprender Revit. Eu comecei a aprender Revit, ainda preciso ir além. Por quê? De acordo com a legislação federal, a partir de 2021, eu acho que mudou, eles sempre dão mais prazo, mas algumas obras do governo federal, todas vão ter que estar na plataforma BIM. E o Revit é um dos softwares BIM. E nós precisamos entrar nisso, senão nós vamos ficar para trás. Nós vamos ficar para trás. Então, precisamos aprender alguns softwares, certo? Então, Revit, quem quiser enveredar pelo cálculo estrutural, tem Eberic, tem o TQS, topografia, tem AutoCAD Civil 3D, tem o topográfico, tem alguns outros, né? Outro, planejamento de obra. Você precisa aprender a mexer no MS Project. MS Project, anote aí. Paulo, mas eu não quero entrar na área de planejamento, mas você tem que aprender a mexer. Ainda que você não vá ser planejador, você vai executar a obra, mas você vai receber esse planejamento de alguém. E você precisa mexer na ferramenta que é para você poder colocar em prática esse planejamento, para poder analisar esse planejamento, para que você não seja um mero espectador. A empresa consultora te mostrou o planejamento da obra, mas muitas vezes, como a empresa não está dentro da obra, do canteiro, ela não sabe o que funciona e o que não funciona com você, com a sua equipe, e você precisa saber desses softwares para poder analisar, né? O projetista te mandou o projeto, mas muitas vezes ele não vê a realidade da obra. O projeto de fundações, certo, mas aqui eu preciso de uma contenção, porque eu entendo de topografia, o meu terreno tem essa configuração, eu entendo de geologia, certo? Meu terreno vai encontrar um lençol freático a determinada profundidade, aqui você não mostrou no projeto, dá um zoom, não sei o quê. Então, existem softwares que a gente precisa aprender, que a gente vai usar, né? O Myson, né, tá falando para nós aqui, que já é a partir de 2021. Todos os projetos do governo federal vão vir na plataforma BIM. Então, se você quer fazer obra do governo federal, você vai receber projeto BIM, 3D, compatibilizado. Se você não aprendeu a utilizar as ferramentas, você não vai conseguir nem fazer a leitura desse projeto. Não vai conseguir nem abrir no seu computador, porque você não tem o software, certo? Então, além disso, né, voltando lá para Minha Casa Minha Vida, uma das formas é o quê? Que eu vejo. Muitas das vezes você tem um cliente, esse cliente tem a entrada que é construir. Então, você precisa saber fazer o projeto, aprovar na prefeitura, conhecer os trâmites burocráticos, saber fazer o orçamento, saber fazer um planejamento de um cronograma físico-financeiro simples e apresentar à Caixa. Quando a Caixa recebeu, aprovou esse seu projeto, né, a Caixa ela vai liberar o início da obra. Lembra só, a obra é 100 mil reais, 100 mil, né?
Com os 20 mil do cliente, você que não tem nenhum centavo, enquanto engenheiro recém-formado, né? Eu, Paulo Robson, que não tinha nenhum centavo enquanto engenheiro recém-formado, o que a gente pode fazer? Eu tenho aqui um aluno que está estudando isso, que é o Maison. Nós já começamos a fazer um projeto de uma casa para a gente construir em 2020 assim. Já temos o cliente, já vamos trabalhar eu e Maison com isso. Ele está fazendo um curso disso daí. Ele comprou um curso na internet. Então, tem muito curso bom. A gente precisa tirar o escorpião do bolso e no nosso dinheiro não pode servir só para farra, para cachaça, para roupa, não. Tem que servir para cursos. E com esse advento da pandemia, eu percebi que os cursos virtuais são tão bons quanto os cursos presenciais. Muitas vezes não perdem em nada. Eu mesmo quebrei essa barreira que eu tinha de adquirir curso virtual. Já comprei vários cursos, inclusive, virtuais, e está sendo muito bom. Então, o que nós vamos fazer? Vamos dar entrada no projeto, a Caixa vai aprovar, eu vou pegar os 20 mil reais do cliente e começa a construir a obra, começa a fazer a obra. Quando chegar em determinada fase da obra que eu defini no meu planejamento, que eu concluí as fundações e as alvenarias do primeiro pavimento, aí eu chamo a Caixa manda o engenheiro dela, né? Eu não sei se a professora Rosane vai falar um pouco disso daí, ela já também trabalha com isso, que é a próxima palestra, eu acho que é a Rosane. A Caixa vai lá na obra e vê, opa, já está feito aqui 30 mil reais de obra. A Caixa vai lá e paga na conta do proprietário da casa os 30 mil reais. E o proprietário da casa lhe paga. Por quê? Porque a construção é sua. Você que está responsável por construir, por adquirir os materiais, por contratar a mão de obra, por entregar a casa para ele pronta. E aí lhe pagou os 30 mil. Com os 30 mil que ele lhe pagou, você faz mais obra. Passa mais um mês, mais 3 semanas fazendo obra. Ao final desse período, você convoca a Caixa de novo. Ela vai lá, faz a medição. Lhe paga mais 40 mil. E assim vai acontecendo. E você concluiu a obra todinha do seu cliente sem tirar R$1 do seu bolso. Você só precisa ter, né, obviamente, o cliente, que não é fácil, né? É difícil. Para que alguém possa confiar em você de início, você precisa mostrar que você é bom. E hoje uma das ferramentas mais utilizadas é marketing digital. Engenheiro, para se sobressair, né? Uma das coisas, das ferramentas, estou quase acabando, é marketing digital. Quem, né, se puder me adicionar, né, para a gente poder interagir, para a gente poder dividir, eu gosto muito do marketing digital. Então, eu tenho o Instagram da Pratice, e lá tem vários vídeos. O Instagram da Pratice, ó, é esse daqui. E vocês vão ver que eu gosto muito do marketing digital, porque quem não é visto não é lembrado, né? E você tem que colocar uma coisa na sua cabeça. Esse é o Instagram da Pratice, @pratice.eng, se a galera puder seguir para a gente poder dividir, compartilhar experiências. Então, sempre a gente está compartilhando experiências. E o meu Instagram pessoal, que eu também divido algumas coisas, é esse aqui, ó, Eng Paulo Robson. Eng Paulo Robson. E eu digo uma coisa para você. Cara, seu produto, o seu serviço tem que ser desejado. Nem sempre o que é mais barato é o que vende mais, porque o que é mais barato, todo mundo pode ter, né? O que é mais barato não tem valor. Eu tenho uma luta, né, de tentar implantar isso aqui no mercado de Sobral. O que que é? Todo mundo quer ter um iPhone, né? Mas um iPhone é barato, professor Enildo? Um iPhone é caro? O que você diz? Rapaz, iPhone é caro. Cara, eu ainda estou trabalhando para tentar comprar o meu. Se Deus quiser, esse ano sai. Quando você comprar o seu, você me avisa, porque você é meu mentor. Eu digo, pronto, agora eu compro o meu iPhone. E nada, né? Mas o iPhone é caro. E tem os Xiaomi que são bem mais baratos e são tão bons quanto o iPhone, são tão bons quanto. Mas só que muita gente diz, não, eu quero ter um iPhone. Por quê? Porque o iPhone traz certo status. O iPhone te oferece uma experiência, certo? E nós temos que oferecer para os nossos clientes experiência. Vender uma obra para o cliente dizendo que você está oferecendo qualidade, preço baixo e prazo, isso é commodity. Todo mundo oferece qualidade, preço baixo e prazo. Isso é o mínimo, é o mínimo. Quando eu vendo uma casa, eu tento não vender uma casa. Eu tento vender, na verdade, não é nem um sonho, né? E aí eu queria terminar só com uma historinha bem curta, certo? Que um engenheiro foi contratado com a sua equipe para construir uma igreja, certo? E aí chegou uma pessoa lá, e a obra começando ainda não tinha se desenhado as paredes, chegou uma pessoa lá e perguntou ao pedreiro, rapaz, o que é que vocês estão fazendo aí? E olha a visão do pedreiro. Amigo, eu estou aqui mexendo uma massa de um concreto,
né? Estou aqui fazendo uma colocação de uma forma para fazer a fundação. Aí ele, beleza, né? O mestre disse o quê? Aí perguntou o mestre, e o que vocês estão fazendo aí? Aí o mestre disse, não, nós estamos fazendo aqui uma obra, é um negócio bacana, né? É um templo, é uma igreja. Então o mestre já teve a visão ainda um pouco mais aberta que o pedreiro. Aí perguntou o engenheiro, né? Ô, amigo, você é o engenheiro? Sou. O que vocês estão construindo aí? O engenheiro, muito técnico, disse, não, nós estamos construindo uma edificação de cunho religioso, com 250 metros quadrados, 17 metros cúbicos de concreto. Aqui eu tenho umas lajes em concreto protendido, para que possa vencer os vãos e tal. Aí, beleza. E, por fim, perguntou o padre, ô amigo, você que é o proprietário aí da obra? Não, eu sou o sacerdote aqui da cidade, né? Isso aqui a gente está construindo. O que é que você está construindo? O que é que vocês estão fazendo aí? E olha a percepção do padre. Aqui nós estamos fazendo um templo onde as pessoas vêm encontrar com Deus, onde elas vêm buscar paz, aonde elas vêm buscar aconchego, aonde elas vêm buscar aliviar suas dores, aonde elas vêm se conectar com o divino, né? No final das contas, todos quatro responderam, né? Responderam a mesma coisa, era o que estava construído. Porém, o padre, ele não olhava aquilo, né, como simplesmente um prédio, como simplesmente uma fundação, como simplesmente uma obra, como simplesmente uma laje, mas ele olhava a experiência que aquilo poderia trazer, né? Ou seja, nós não podemos vender só casas, só imóveis, só serviços, mas a experiência. Qual é a experiência que você está trazendo quando você vê de uma casa dessa? Estou trazendo tranquilidade, porque o seu lar vai ser o local onde você vai repousar com a sua família, onde você vai ter paz. Você não vai ter problema com vazamento, com rachadura, com impermeabilização, com manutenções fora do tempo, né? Eu estou lhe oferecendo, né, quando eu pego um cliente que me contrata para fazer uma obra particular, aonde o cliente está me pagando, né? Por que eu vou contratar a empresa do Paulo Robson e não vou contratar a empresa do Zezinho? Aliás, do Zezinho não, o mestre Zezinho, aqui em Sobral tem muita cultura que o mestre faz obra. Por que eu não vou contratar o mestre Zezinho se o mestre Zezinho é mais barato? Amigo, eu estou lhe oferecendo aqui a experiência de quando você mudar para sua casa, você vai ter a certeza que você vai estar num imóvel que não vai te trazer problemas, que você não vai ter risco de pegar numa tomada e tomar um choque, teu filho vai morrer, porque eu vou fazer um projeto, vou colocar aqui um DR, um dispositivo. Você vai ter a experiência de ter tranquilidade nos seus gastos, nos materiais que nós estamos usando, né? Vai ser materiais de primeira qualidade. Aquilo que você está pagando, aquilo que você está me contratando, eu tenho o compromisso de te entregar com a melhor técnica do mercado. Porque se você pensar, e o Paulo Robson consegue cobrar mais barato que o mestre Zezinho? Consegue não, né? Porque o mestre Zezinho, ele também coloca a mão de obra e trabalho dele. Então, você precisa vender seu serviço, não venda coisas, venda experiências, certo? Sabão em pó. Quando você pensa em sabão em pó, qual é que você lembra? Você lembra do sabão Omo. Paulo, o sabão Omo é o mais barato? Não. É o melhor? Nem sei se é o melhor. Mas o que que o sabão Omo vende? Eu cheguei no supermercado, tinha sabão Ala, sabão IP, aí tinha o sabão Fresh Plus, enzimas ativas, branco mais branco, né? E tinha o sabão Omo. Só que, como é que é a propaganda do marketing do sabão Omo? O marketing do sabão Omo é simplesmente o seguinte: é uma criança, sendo feliz, brincando, correndo, rolando na lama, com blusa branca. E a mãe podia estar puta de raiva. Menino, tu tá se sujando, vai me dar trabalho para eu lavar, não sei o quê. Mas a mãe tá sorrindo, feliz. Por quê? Porque tá proporcionando a experiência do menino ser criança. E aí o que que acontece? A mãe pega a blusa suja, coloca na máquina de lavar com sabão Omo. Quando ela retira, ela tá branca, brilhando. Então, o sabão Omo, ele não vende o sabão em pó, ele não vende aquele que limpa mais, aquele que é mais eficiente, que deixa mais branco, né? Obviamente ele vende, né? Mas ele bota na cabeça da pessoa a experiência, aonde a criança pode ser criança, né? Pode deixar brincar, pode ser feliz, que do resto a gente cuida. Mesma coisa do Red Bull. Eu nunca vi uma propaganda do Red Bull dizendo que é uma bebida gaseificada, sabor abacaxi, com taurina, não sei o quê. As propagandas do Red Bull sempre é experiência. É esportes radicais, é esqui, é moto, não sei o quê. E isso te traz, é dizer, poxa vida, Red Bull te traz uma emoção, te traz uma experiência, né? Então, temos que parar de vender serviços e começar a vender experiências.
Tem um cara que fala muito disso no Instagram, se chama Pedro Superti. Pedro Superti. Depois, quem tiver interesse em ver como é que faz um marketing de diferenciação, de tornar o seu produto desejado, esse cara é incrível, eu já fiz alguns cursos dele, estou fazendo um virtual e é muito bacana. E gostaria de agradecer, né? Já estouramos o tempo. Muito obrigado por poder dividir, né? Um pouco dessa experiência de vida, um pouco da minha história, um pouco dessas recomendações, né? Espero que tenha sido bom, que tenha sido positivo, que tenham feito bom proveito, e eu continuo aqui à disposição, vocês vão poder me encontrar aí na rede social, a gente pode continuar conversando, e quem sabe vocês não me chamam para fazer uma parceria aí na Parnaíba, que eu sou apaixonado por essa cidade, por Luiz Correia, pela praia, pelo aquele rio, pelos mangues, né? Estou aberto aí a parcerias e a convite, viu, professor Iranildo? É com você, meu garoto. Professor, muitíssimo obrigado. Uma palestra gratificante. Eu acredito que muitos viram a realidade, o próprio filme, né? Passando aqui. É como se realmente fosse o filme aqui de muitos aqui, da vida de muitos. E eu só tenho a agradecer, porque, graças a Deus, é uma realidade vencedor. Você venceu na vida e demonstra que todos podem vencer. É praticamente lutar. A gente só precisa estar lutando. E eu ainda não cheguei onde eu quero chegar, não, viu? Eu não venci ainda, não me acomodei, não. Eu tô, né? E a gente não pode se acomodar, não, porque eu tô muito longe ainda. Eu vou chegar, com a graça de Deus. Com certeza, se Deus quiser. E vai precisar de uns 5, 6 slides para botar o tanto de coisa que você faz aí, só de graduação, de pós, de mestrado, de doutorado, de tudo, se Deus quiser. Pois, professor, amém. Muitíssimo obrigado. Eu agradeço em nome da instituição Uninassal, Campus Parnaíba. Muito obrigado. Desculpe qualquer coisa. Agradeço a atenção de todos os alunos, pelo Google Meets, o Teams aqui da Uninassal. E, se Deus quiser, você vai palestrar mais vezes para a gente, se Deus quiser, cada vez mais aprendendo, tentando absorver as suas informações que são gratificantes. E, professor, eu, como Iranildo, certo? Como Iranildo, só tenho a agradecer você. Muitíssimo obrigado por tudo, professor. Estou aqui às ordens também, se você precisar. E não se preocupe que seu convite está feito. Pode vir. Passando o isolamento social, pode vir tranquilo para Parnaíba, que vai ter caranguejo, vai ter peixe, vai ter tudo aqui já lhe esperando, se Deus quiser. E eu quero olhar nos olhos dos nossos engenheiros aí da Parnaíba, viu? Olhar nos olhos, dar um abraço em cada um, agradecer a participação, a atenção e firmar parcerias, com a graça de Deus, né? Então, muito obrigado, pessoal, meus engenheiros da Parnaíba, meus engenheiros de Sobral, que também estão aqui assistindo com a gente. Um forte abraço, fiquem com Deus. Não desanime, não desistam e comece a construir seu futuro de hoje. O ontem não existe, não lamente o que passou. O amanhã, ninguém sabe nem quando vai ser. Então pense no hoje, comece a construir hoje, no primeiro período da faculdade, do primeiro dia, hoje. Não espere a oportunidade, faça a oportunidade acontecer. Beleza? Professor, pois, muitíssimo obrigado. A gente está indo ali para outra palestra. Obrigadão, professor. Felicidade para o senhor, tudo de bom, sucesso. Um abraço, pessoal. Tchau para vocês. Obrigadão, pessoal de Sobral. Obrigado a todos que quiser. Estou indo em Sobral também. Até mais, professor. Felicidade. Você está convidado, viu? Vamos para a terrinha, nossa terrinha quente. Abraço. Fica com Deus, professor. Abraço a todos da Uninassal, do Campus Parnaíba. Valeu!